Ei, Divina, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor A Jesus, paz, tudo bem? graças a Deus. Tô Vamos fazendo uns negócios aqui, Patrícia. pro negócio do Dia das Mães, né? Tem encomenda de 200, Já fez quantos? 100, Nó. E você mas tem, o outro é só montar, o mais difícil tá quase pronto. e você tem o quê? 2 dias, né? Só, né? Sexta e Não, mas amanhã dá para entregar, amanhã eu entrego tudo. Ah, ótimo. Nós trem podia já ter um negocinho assim que já a gente autoriza, que todo mundo já entra, sem precisar na hora ficar vindo aqui. Teve uns aí que tinha, não precisava ter, não. Pois é. Entrava direto. É. Eu tô vendo se tem essa opção aqui. Não sei como que funciona, não. Pai do Senhor, irmãs. Paz do Senhor, gente. A paz a todos que estão entrando, que estão chegando, que já se chegaram. Irei ficar com essa cara amarela aqui mesmo, que os outros são piores, tá, gente? Cansado pra caramba, velho. Hoje foi pauleira. É o que eu diga. Mais um minutinho, tá, pessoal?
Nós vamos fazer assim, ó. O próximo que pedir para entrar, já vai entrar orando para a gente iniciar. Combinado? Chegou aí, ó. Ei, Paula, boa noite, a paz. Paula, conseguiu? É porque nós falamos que quem chegasse agora ia orar, e és tu, amada. Pode ligar esse microfone e fazer uma oração para nós, para começar. Ah, não vale. Ó. Era antes de 9, eu tentei entrar e não me aceitaram. Ai, meu Deus. Bora aí. Amém. Vamos orar então. Agora pode começar? Agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por este dia. Apresentamos essa aula, apresentamos essas vidas, apresentamos a palavra que vai ser ensinada aqui, Senhor. O Senhor coloca no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós, no nosso individual, e que sejamos um instrumento das mãos do Senhor, a partir daquilo que será aprendido aqui neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, gente, vamos começar. Vocês lembram que semana passada nós estávamos falando sobre os inimigos, né, do aprisco. E aí a gente estava dando alguns exemplos, citando algumas... Deixa eu aceitar essas pessoas aqui para eu poder continuar aqui. Ó. Citando alguns exemplos dos perigos do aprisco, sobre os inimigos. Por que não está mostrando? Só achei. Vamos lá para eu poder compartilhar com vocês. E aí nós paramos semana passada no slide 20, onde que nós tínhamos falado sobre o crítico da igreja, vocês lembram? É aquele que fica falando, fazendo críticas a todo momento, à liderança, trazendo espírito ali de divisão. E aí nós agora vamos falar sobre os anfitriões que não correspondem. Eu tenho certeza que aí não acontece, é só aqui. De anfitrião que chega e fica no quarto, ao invés de receber a gente, que tenta manipular o grupo. Qual a página, pastora? O meu tá no slide. O meu é o slide 20. Mas está na apostila? Na apostila, eu não sei. Alguém está com a apostila aberta e sabe ajudar aí, por favor? Olhando pelo slide que eu fiz. Alguém conseguiu achar? Obrigada. Aí, a Simone colocou. Eu que agradeço, viu? Obrigada, Simone. Vocês verem que alguém chegou, porque quando está no slide eu não consigo mostrar para você. O que acontece, né? O anfitrião fica só dentro do quarto. Eu tinha um anfitrião que ficava assistindo novela enquanto eu estava lá, ministrando. E, na época, era até uma novela Senhora do Destino. Eu sei porque o nome da gata era Senhora do Destino. Então, eu acabei fixando a novela na mente por causa do nome da gata que a minha anfitriã colocou.
E aí, o que acontece? Aí esse anfitrião fica no quarto, ele não sai para receber as pessoas, tenta manipular o grupo, fazer sempre do jeito dele. Tem anfitrião que não deixa mexer em nada, que reclama de tudo, que a casa está limpa, que a casa vai ficar suja, que o tapete está bagunçado. Eu já tive todos esses jeitos já. Então, como que nós vamos lidar com esse tipo de anfitrião? Nós vamos ter que corrigi-lo. Mostrar o papel dele no grupo. E se não adiantar, muitas das vezes nós vamos ter que mudar o local da reunião, se os problemas persistirem. Porque às vezes nós estamos ali insistindo, às vezes o anfitrião queria tanto um aprisco na casa dele, e a gente coloca o aprisco lá e ele não valoriza. Então, se não adiantou, vamos lá, chamamos a atenção, oh, você não pode a novela ligada, aí televisão, o estudo, na hora que o pessoal chega para o aprisco, não pode ficar enfiado dentro do quarto, pode estar lá fazendo janta. Eu tinha anfitrião que estava fazendo janta, aí eu dando a administração e estava lá na cozinha. Então, tipo assim, a gente sem graça, porque não tinha como. Eu ia lá, conversava, explicava, falava a importância dele estar presente, de estar lá no meio. Não adiantou, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que mudar o local do aprisco. Então, é esse tipo de atitude que nós temos que fazer. Outra coisa é o antagonista. O que é o antagonista? É aquela pessoa que muda de aprisco sempre, critica os líderes anteriores e gosta de encobrir a sua opinião. Hoje está em um aprisco, amanhã já está em outro. Quando é e aí, quando vai ver, já rodou todos os apriscos de Ebenezer. Eu não estou falando, às vezes, só da sede, não. Às vezes já vai para os núcleos, ou dos núcleos vai para os da sede, chega lá e começa a criticar. Ah, que o líder lá do outro aprisco, não, ele é assim, ele é assado, que não sei o quê. Começa a pôr um tanto de crítica. Mas pergunta se ele vai querer liderar algum aprisco. Lógico que não quer. Aí, como que nós temos que lidar com esse tipo de pessoa? Antecipa se haja logo que o conflito surgir. Seja firme para proteger o seu grupo. Indique tratamentos necessários. E cuidado para não rotular o antagonista. Ah, esse aí é o... Aí, ó, já chegou esse cara aí, ó, esse aí roda aí em todos os apriscos. Ó, aí você já está rotulando a pessoa. Isso está errado. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de rotulações e nós temos que antecipar para que não haja conflito, para que não... Ah, fulano, seu aprisco é qual? Ah, eu estava indo no outro lá, tal, mas eu tive problema com tal líder, começa a falar do líder lá, você fala assim, amém, então, esse problema aí com o líder aí, você tem que falar com o supervisor, fala com o pastor, fala com fulano de tal, aqui não é o local, não é o momento, chama ele no cantinho depois, fala com ele que é para ele ir lá e procurar o líder, um supervisor, para ele falar esse tipo de coisa no lugar correto, que o local ali não é o lugar correto. Outra coisa, que também é um dos inimigos do aprisco, que são as crianças indisciplinadas. São discipuladas por outros líderes, gostam de comparar igrejas e gerar polêmicas. São pessoas que são como crianças indisciplinadas, tá? Que são aquelas que já são até discipuladas por outros líderes, que já estão, às vezes, em outros locais, em outras igrejas, gerando polêmica no aprisco da gente, falando do discipulado dele, como funciona, fazendo comparações com os líderes, comparações de ministrações, comparação como é que funciona no outro aprisco, como funciona no seu. Isso é igual criança quando está lá comparando seus brinquedos com um coleguinha, comparando o que tem e o que não tem, reclamando que está insatisfeito com as coisas que tem, gerando ali polêmica, gerando dificuldade, gerando confusão. E aí, o que acontece? Como que nós temos que lidar com esse tipo? Nós temos que buscar manter a ordem, né? Não repreender de forma... Não, isso aqui foi totalmente errado, gente.
quando nós temos esse tipo de pessoas, nós temos que entender que nós temos que conversar com essas pessoas, falar com eles que eles não podem estar ali falando mal dos seus líderes, estar ali gerando comparações, que cada aprisco funciona de uma forma, cada aprisco funciona do seu jeito, cada líder trabalha de uma forma, cada líder tem a sua forma diferente de trabalhar, e que por isso que dá certo, que cada um tem o seu jeito. Agora, quando se trata-se realmente de crianças indisciplinadas, aquelas crianças que às vezes são sem limites, eu já falei no outro estudo, e gosto de repetir, que nós temos que entender que as crianças, elas não estão no seu ambiente natural. Então, ali elas vão correr, elas vão andar para lá e para cá, vão ficar mexendo nas coisas, tal. Então, nós, como líderes, nós temos que buscar manter a ordem, mas nós também temos que entender que nós não podemos ficar ali chamando a atenção das crianças. Nós não somos pais das crianças. Nós temos que ter uma conversa objetiva e clara, particular com os pais, com todo amor e com todo carinho. Eu creio que a maioria aqui é pai, é mãe, é avó, é tia, é irmã. Então, ponha-se no lugar do outro. Se estivesse falando com a sua irmã, da sua irmã com você, se estivesse falando do seu filho com você, se estivesse falando do seu neto com você, como que você gostaria que falasse? Com que jeito? Com amor, com carinho, né? Mas a gente também tem que entender, agora eu vou falar um pouco para os pais, que às vezes a gente pensa assim, não é o ambiente da minha criança, eu também vou deixar ele largado fazer o que quiser. Então, a gente também tem que entender isso, que nós também temos que ter esse discernimento de quando nós levamos. Eu sei que muitas das vezes não tem apriscos que não tem aprisco infantil. Tem dias que não tem o aprisco infantil no mesmo dia que o seu aprisco. Uma sugestão é procure o seu aprisco ser no mesmo dia que o aprisco infantil, para você fazer igual muitas das vezes nós fazemos aqui no Paraíso. Nós temos aprisco infantil funcionando na terça, então os pais já passam, deixam as crianças no aprisco infantil, sobem para o aprisco deles. Terminam o aprisco deles, eles descem, pegam as crianças no aprisco infantil e vão embora. Nós temos outros apriscos em que, enquanto que é na mesma casa, em um ambiente está funcionando o aprisco de adulto, em outro ambiente está funcionando o aprisco infantil. Então, a gente tem que entender que nós temos que fazer essa dinâmica. Não ter essa dinâmica, então, nós pais vamos tentar levar alguma coisa, leva um brinquedinho, leva uma atividade que eles possam fazer, um colorido, ou a pessoa que é o líder do aprisco sabe que tem uma criança lá e que às vezes fica incomodando, e aí a criança está lá agitada, leva alguma coisa para distrair ele, leva um brinquedo, leva uma atividade, leva um lápis de colorir, leva folhinha, leva caneta. Então, isso tudo são estratégias para a gente lidar de forma bem tranquila, sem caçar problemas, sem caçar dor de cabeça, lembrando que nós temos que sempre nos colocarmos no lugar do outro. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Erros a serem evitados no trabalho em grupos pequenos. Acho que agora vai dar para eu parar isso aqui e voltar de novo, que da outra forma eu consigo mudar sem precisar ficar saindo do meu slide. Aí. Assim fica mais fácil. Um dos erros a serem evitados nos trabalhos em grupos pequenos é o primeiro de todos, é o líder que faz tudo sozinho. Como eu disse, não deve acontecer em cima, porque aqui já fui em aprisco, onde que o líder dava abertura, o líder fazia o louvor, o líder levava a dinâmica, o líder dava o estudo, ele fazia a pergunta e ele mesmo respondia, e ele ainda levava o lanche. Não tem como. Como que vai aguentar? Ele vai ficar fadigado. Quando for na outra semana, no primeiro mês, enquanto os olhinhos estão brilhando, está saindo coraçãozinho, beleza. Ele não vai achar ruim, mas e quando for no segundo mês?
E no terceiro? E outra, isso não é aprisco. Assim, não deixa as pessoas participarem, não deixa as pessoas estarem lá presentes, não deixa as pessoas aprenderem, não deixa as pessoas começarem a evoluir. Isso aí impede o crescimento dos outros, impede o crescimento do aprisco, impede a multiplicação, impede ensinamento. Então, nós temos que entender isso. Nós não temos que fazer tudo sozinho. Já chega lá no seu aprisco, já decide lá quem vai ser a pessoa, o seu secretário. Esse secretário que vai dividir as tarefas da semana. Já viu lá quem vai ser o seu Timóteo? Na outra semana, já coloca lá o que vai ministrar. Na outra, já coloca o outro que vai ministrar. Segunda coisa, que são erros a serem evitados em grupos pequenos. Líder que não participa das reuniões do GD e nem acata as orientações do supervisor. Já teve líder que a gente passava a orientação, a gente explicava o líder, o que ele tinha que fazer. Olha, multiplica, líder, olha, você tem que participar das reuniões. Ah, tá. Chegava no dia, não ia na reunião. Ah, eu vou fazer, não pode deixar que eu vou fazer. O aprisco fechava. Por quê? Porque ele não acatou as orientações que foi dada. E aí, depois, ainda questionava, falando que muitas das vezes as pessoas não gostavam dele. Não acatou as orientações. Estava sendo ali sugerido o que tinha que fazer, como fazer, orientado. Estava ali dando ele um suporte e não conseguia acatar. E aí, infelizmente, não conseguiu seguir em frente. Quando o líder, terceira coisa, se afasta ou se recusa a seguir as orientações da liderança. É a continuação do 2. Essa é uma outra coisa, é um outro erro. Por quê? Se a liderança dele deu ele uma orientação, é porque ele está enxergando aquilo que ele não está conseguindo ver. Eu costumo dizer que, muitas das vezes, nós, líderes, a gente está tão focado ali com a cabeça, ali, focando no problema, que a gente não consegue levantar a cabeça e ver o todo que está acontecendo. E a liderança, ela está ali fora, o supervisor está ali fora, ele está olhando por cima, ele está vendo outras chances de você conseguir sair daquela situação. E aí, o que acontece? Ele está te dando sugestões que, muitas das vezes, você não está enxergando. E aí, não acata a orientação. E aí, a tendência simplesmente é fechar, desanimar. É simples. Peraí, deixa eu só ligar meu notebook aqui, que tá... Deu bateria já baixa. Já. É simplesmente não crescer. O líder que aconselha inadequadamente. Irmãos, existe um ditado que é muito verdadeiro, que às vezes nossos pais diziam para nós, acho que a galera mais antiga vai saber, que conselho que é bom não se dá, né? Se vende. Se conselho fosse bom, não se dava, se vende. Infelizmente, é verdade. Nós temos que aconselhar, não é de acordo com o nosso achismo. Nós temos que aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo, pastor. Então, sinto muito. Porque nós não estamos trabalhando aqui, e eu não estou falando em relação só a aprisco, não, é a vida, é tudo. Se a sua vizinha chega lá e te pedir um conselho, nós que somos cristãos, nós temos que aconselhar dentro da palavra de Deus. Nós temos que aconselhar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor fala. Ah, eu não sei, então, aconselhar. Então, o que você fala? Você vai falar com a pessoa, não é vergonha nenhuma. Olha, fulano, sinto muito. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para estar te aconselhando sobre essa situação. Por que você não procura, né, o meu supervisor ou procura o pastor? Se você quiser, eu vou junto com você, a gente senta lá, conversa com o meu líder, o que você acha, tal. É muito melhor nós agirmos dessa forma do que nós aconselharmos inadequadamente. E muitas das vezes as pessoas vão na gente
porque elas querem uma resposta para o problema delas. Para tirarem das costas deles a responsabilidade se der errado. Porque se der errado, sabe o que ele vai falar? Foi o meu líder que me aconselhou. Foi o meu líder que falou que é para eu fazer. Então, toma cuidado com isso. Prestem bastante atenção. Deixar de desafiar e preparar novos líderes. Isso é outro erro que acontece muito. Os líderes que deixam de desafiar e de preparar novos líderes. Nós temos que desafiar as pessoas, porque nós somos seres humanos, nós somos acomodados. Quanto mais tranquilo nós ficarmos, melhor é. Não tem coisa melhor para a gente que a gente chegar e ficar só tranquilo, sentadinho lá, ouvindo a palavra, ai que delícia. Final vai lá, bate o papo com os irmãos, dá uma lanchada, pronto, acabou, vai embora para casa. Mas e a responsabilidade que nós temos? Eu e você temos uma responsabilidade, foi nos dado uma responsabilidade. Ide, portanto, e fazei discípulos. Pregai a palavra a todos os cantos da terra, é todo. Irmãos, tem muitas pessoas aí que não conhecem Jesus. E tem pessoas que estão dentro da igreja e que estão desviando e estão deixando de acreditar em Deus. Eu atendo no consultório mães que são cristãs e que estão levando os filhos para o consultório porque os filhos cresceram no lar evangélico e estão crescendo e estão falando que não acreditam em Deus, não acreditam no cristianismo, que estão voltando para o homossexualismo. Porque nós estamos deixando de cumprir a nossa obrigação como cristãos. Isso não é obrigação de um pastor, isso não é obrigação de qualquer pessoa, é obrigação de todos, não é obrigação de uma liderança, é de todos. Líder, o nosso papel é desafiar as pessoas do nosso aprisco e preparar novos líderes. Nós temos que pregar o evangelho. Jesus está voltando. Não é uma historinha, não é uma lenda urbana, é a realidade. Nós estamos vendo como está o fim dos tempos, as coisas estão cada vez piores. Essa semana mesmo, foi ontem, eu recebi uma menina dentro do meu consultório, 13 anos, tentou suicídio, pulou da janela, porque disse que se sentia culpada, que estava sendo um peso para os pais. Olha aí. E a mãe é cristã. Então, nós não podemos deixar de preparar novos líderes. Nós temos que preparar líderes, nós temos que preparar a juventude, poder estar liderando. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar, então. O supervisor ou líder impõe metas exageradas. Amados, nós temos que entender o seguinte, a meta ela tem que ser algo alcançável. Coisa inalcançável não adianta, não. É igual o nosso final de ano, que a gente preenche o nosso projeto de vida. Aí colocamos, vamos supor que colocamos lá, ganhar na loteria. Você joga? Se você não joga, não tem como você ganhar na loteria. É uma meta inalcançável. Eu não estou dizendo que pode jogar, tá, irmão? Estou só te dando um exemplo. Senão daqui a pouco você sai falando, a pastora Patrícia falou que pode jogar. Ela falou que eu posso jogar na loteria. Não é isso. Eu estou te falando que às vezes nós colocamos metas assim. Nós colocamos metas impossíveis de alcançar e estamos lá cobrando, orando, pedindo aquilo ali para Deus e aquilo não acontece. Às vezes você põe lá uma meta lá para o seu líder, o supervisor põe lá para o líder lá, que ele tem que multiplicar o aprisco dele 10 vezes e mal vai dar para 2. E aí ele fica um líder frustrado, fica um líder desanimado, desmotivado e se sentindo culpado, achando que ele que é o problema. Não, às vezes são as metas exageradas. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso.
Outra coisa, não direcionar os membros do aprisco para a igreja. Às vezes nós falhamos porque nós não direcionamos os membros do nosso aprisco para a igreja. E aí, sabe o que acontece? Vem outras religiões e leva ele. Vem outras denominações e leva ele. Se for pelo menos uma denominação que a gente sabe que é séria, ótimo, maravilhoso. Mas e se não for? E se for uma denominação que não está pregando nada de Jesus? Que não está pregando a verdade? Que está pregando prosperidade ao invés de pregar salvação? Então, nós temos que lembrar o seguinte, que nós temos que direcionar os membros do aprisco para a igreja. Isso é muito importante. Aqui no Paraíso, a gente faz... a gente estava fazendo no ano passado, esse ano deu até uma parada e tem que voltar, né? O culto dos apriscos. Isso faz a pessoa ir na igreja, conhecer a igreja, pessoa que às vezes nunca foi. Mas aí, o que acontece? A gente só não faz o culto do aprisco. Uma vez no mês, tem os apriscos que vão estar na organização daquele culto. É o aprisco que faz louvor, é o aprisco que dá abertura, é o aprisco que leva a palavra, é uma pessoa do aprisco que o líder escolheu, né, que às vezes quer apresentar um teatro. É aquela oportunidade. E aí a pessoa que nunca foi na igreja acaba indo e conhecendo a igreja. Então, é uma estratégia. Pode surgir em outras, talvez vocês tenham outras ideias, outras estratégias que tem como direcionar os membros do aprisco para a igreja. E se você tiver, não deixe de compartilhar. Outra coisa, aproveitar a intimidade que o aprisco proporciona para alcançar objetivos pessoais. Gente, tem gente que aproveita da intimidade que criou com um membro do aprisco e começa a correr atrás dos objetivos pessoais. Eu fiquei sabendo que você trabalha em tal lugar, ser assim, né? Você podia levar meu currículo lá, que eu já tentei, não consegui, me indica lá. Eu não estou dizendo que isso é proibido, não. Entenda bem. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente está só com esse objetivo, só com essa intenção. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que nós falamos, porque às vezes pode ser mal interpretado. Então, cuidado para não aproveitar da intimidade que o aprisco proporciona. Mas essas coisas que você está falando é muito, muito dura. Nossa, então a gente não pode fazer nada. Irmãos, o aprisco ele tem um objetivo. O objetivo do aprisco é levar a palavra de Deus, é pregar o evangelho, é cuidar daquelas pessoas que estão ali, chegando no aprisco, que já estão no aprisco, cuidar delas diante do Senhor, ensinar elas, preparar elas, dar uma base espiritual, uma base dentro da palavra de Deus. Se a gente quer outra coisa, igual muitas das vezes, né, as pessoas me falam, eu tenho grupos que eu participo, eu nem estou procurando emprego, graças a Deus, né, já estou com tanto lá que eu já estou querendo distribuir alguns. Mas eu participo mesmo assim de grupos que oferecem empregos, para quando alguém reclama comigo que está precisando, eu vou vendo, já vou compartilhando lá as oportunidades, ou então eu já mando o link para ver se a pessoa consegue entrar ali naquele grupo para ele poder estar participando. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Mentir ou omitir os dados para aparentar que está tudo bem. Tem líder que fica mentindo, que omite os dados para aparentar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que não está acontecendo nada de errado, que é só que está tudo normal. E eu estou falando que às vezes faz isso para o supervisor. Amados, a gente vai estar enganando quem? Tudo que a gente precisa é de ajuda. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes. A palavra do Senhor fala que quem manda os trabalhadores,
quem manda as pessoas, quem faz o nosso aprisco crescer é Deus. Se nós estamos tendo alguma dificuldade, nós temos que ir lá e falar. Falar a verdade, a realidade. Ah, mas o seu aprisco não está crescendo. Ah, mas o seu aprisco só tem isso. Essa é a realidade. Infelizmente, é isso. E aí, inclusive, eu estou querendo até uma dica aqui, suas aqui, como é que eu faço para esse aprisco crescer? Como é que eu faço para trazer mais pessoas para o meu aprisco? Eu preciso de alguma atitude. Agora, se a gente ficar mentindo, se a gente ficar omitindo os dados para aparentar que está tudo bem, a cobrança vai vir. E aí, irmão? E eu não estou falando a cobrança só do líder, não, é a cobrança nossa. Eu, Patrícia, eu me cobro muito mais de mim mesma do que os outros cobram de mim. Eu cobro muito mais de mim o resultado do que as pessoas cobram de mim o resultado. Então, a gente tem que entender que nós não somos perfeitos, nós não temos a obrigação de sabermos tudo, de fazermos tudo bonitinho, certinho. Nós temos que pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso. Pedir orientação não é vergonhoso. Falar que não está dando certo, que não está sabendo o que fazer, não é vergonhoso. Mentir e omitir, aí sim. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Quarta coisa, os obstáculos para o crescimento do meu aprisco. O discipulador do aprisco, ele não ora, ele não intercede pelos seus membros, não jejua e nem o aprisco. Então, quando o líder, o discipulador do aprisco, se ele não orar, não adianta, amado. Sem oração não tem como, não. Porque se é Deus que traz o crescimento, como que vai trazer o crescimento se eu não estou orando? Se eu não intercedo pelos membros, se eu não jejuar e não ensinar o meu aprisco a jejuar, não se prepara para a reunião, não foi bem treinado, não visita, não convida e nem incentiva a convidar visitantes. Ah, gente, precisa convidar ninguém para cá, não. Do jeito que tá bom. Só a gente mesmo, tá bom demais esse grupinho aqui, não tá? Tá legal. Vamos ficar assim mesmo. Não vai crescer. E aí, sabe o que vai acontecer? Sabe aquele seu parente que não conhece Jesus? Vai continuar sem conhecer. Vai morrer sem conhecer Jesus. Porque o líderzinho lá, o discipulador lá, ele não incentiva ninguém do aprisco dele a convidar os visitantes. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso são obstáculos que impedem o aprisco de crescer. Nós temos que ser pessoas que orem. Isso não é só papel só do líder, não. Isso é o papel de todos. Então, por isso, nós temos que incentivar o nosso aprisco a orar. A fazer, muitas das vezes, igual a gente faz no encontro. Escolhe aí o nome, em vez de ser 3 pessoas, fala com eles, olha, escolhe o nome de uma pessoa, coloca o nome de uma pessoa e vamos estar orando por essa pessoa, que nós vamos convidar para o aprisco, que vai vir para esse aprisco. Vamos fazer um jejum pela vida dessa pessoa. Essa semana nós vamos jejuar, gente. Vamos aqui todo mundo juntos. O líder ele tem que se preparar para a reunião, ele tem que estudar, ele tem que saber o que ele vai ministrar, ele tem que conhecer aquilo que ele vai ministrar. Ele tem que ser bem treinado, ele tem que participar do GD, ele tem que fazer os outros cursos, por mais repetitivo que ele ache, ainda é importante. Ele tem que visitar. E ele tem que incentivar as pessoas a convidar as pessoas. E como que ele vai incentivar isso? Levando também visitante. Gente, você quer um visitante, é meu vizinho, ele mora lá perto de casa. Ó, meu irmão, ele veio passear esse final de semana aqui, eu veio me passear essa semana, ele está de férias, eu trouxe ele aqui para visitar o aprisco, porque a nós temos que mostrar com as atitudes, não é somente falando. O grupo é muito formal, é outro obstáculo que impede o crescimento do aprisco. Não investe, não valoriza relacionamentos. Aquele grupo que é bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Só balança a cabeça assim. Ó.
não investe, não valoriza nos relacionamentos, não há contato durante a semana, não se falam, não pergunta como o outro está, não acolhe bem os visitantes, fazendo eles se sentirem deslocados. Então, aquele visitante foi ali a primeira vez lá no aprisco, ali, ele foi tão mal acolhido, não vai querer voltar nunca mais. A gente vai onde que a gente se sente bem. A gente não fica em locais que a gente não se sente. Eu comecei, antes de eu aceitar Jesus, eu visitei muitas igrejas como Israel, muitas. E parei na Getsemane. Fiz curso preparatório para o batismo, fiz curso de noivos lá. Amava a Getsemane. Pastor Jorge Linhares, uma gracinha, um ótimo pregador. Amava o jeito que ele fazia com as crianças no final do culto. Achava aquilo lindo. Mas eu entrava, eu saía, ninguém nem sabia da minha existência naquele lugar. E aí, um belo dia, cheguei no paraíso. Cheguei lá no paraíso, parecia que chegou a princesa, a rainha Isabel lá, né? Princesa Isabel chegou lá na igreja. Todo mundo abraçando, todo mundo perguntando como que você está, como que você vai. Depois o Ângelo nasceu, perguntavam por ele, perguntava cadê ele. A gente chegava, às vezes, na moto lá, debaixo de chuva, cadê o menino, não sei o quê, tal. A gente abria a capa de chuva, saiu o menino lá de dentro, vinham, pegavam ele, corriam com ele lá para dentro, com todo cuidado, com todo amor. E isso me fez querer ficar no paraíso. Só tem 22 anos que eu estou lá. Então, é isso que faz a diferença, é o acolhimento. O que me fez querer ficar no paraíso não foi somente em relação a quem era o pastor, essas coisas, porque se fosse olhar, todo mundo quer uma igreja grande, pastor de nome, que não sei o quê, pastor conhecido. Não, a gente quer um lugar onde que a gente seja bem acolhido, que a gente sinta amor, que tenha contato, que tenha relacionamento, que tenha calor humano. É isso que o grupo tem que ter. O anfitrião, ele não é hospitaleiro. Não se envolve com o grupo e com reunião de aprisco. Destina um local onde aconteçam as reuniões. Espera aí que aqui o meu está cortando aqui. Deixa eu colocar aqui maior. Isso. O anfitrião, ele não é hospitaleiro. A pessoa chegou, o anfitrião nem dá boa noite, não cumprimenta, nem olha na cara da pessoa. Ou então é aquele anfitrião que não se envolve com o grupo ou com a reunião do aprisco, terminou, ele já enfia lá para dentro da casa, não sai, não cumprimenta, não está vendo a hora que o povo vai embora logo. Se você for olhar, às vezes vai até achar uma vassoura atrás da porta lá, porque colocou lá, porque tem gente que acredita que se colocar uma vassoura atrás da porta, as pessoas vão embora mais rápido, né? Daqui uns dias vocês vão querer chegar na casa do anfitrião de vocês e olhar se não tem nenhuma vassoura atrás da porta, querendo que vocês vão embora logo. Né? Destina um local onde acontecem as reuniões não adequado ou que não comporta o acréscimo de pessoas, às vezes o número de pessoas é grande, aí quer fazer na sala que cabe 5, 6, e aí tem 15 pessoas, e às vezes tem um terreiro enorme, mas ele não quer fazer lá fora, porque senão vai sujar o terreiro. Então, nós temos que ter muito isso, gente. E o anfitrião faz toda a diferença no aprisco. Eu tenho uma adolescente, a Letícia está com 17 anos. Né? Ela fez 17 agora. Mas quando nós começamos com o aprisco, a gente custou a fazer a Letícia a gostar de um aprisco. Porque a Letícia, ela parece muito com a mãe dela, sabe? A mãe dela é meio enjoadinha. E ela chegava no local e ela é muito fechada. Ela aparenta, igual a mãe dela, tímida, mas se pegou intimidade, acabou. E ela tem o lado do pai, que ela ama debate, principalmente coisa de Bíblia, e que ela ama mesmo. Então, ela estava participando de um aprisco, onde que ela, todo dia que ela chegava, que ela reclamava, mãe, não dá oportunidade, o líder não dá oportunidade da gente falar, o líder não dá oportunidade da gente comentar,
Ai, que devia falar mais sobre esse tema, e que não sei o quê. Tal. Eu falava, Letícia, fala isso lá. Não, não dá. Não dá, mãe. Não dá, não. Melhor não. Melhor deixar do jeito que está. Até que ela foi para um aprisco que estava na casa da Natiele, com a Fran liderando. Ela apaixonou pelo aprisco, não foi por causa da Fran. Ela apaixonou pelo aprisco por causa da Natiele, anfitriã. E nós custamos com a multiplicação, porque ela, toda vez que ela falava, vai multiplicar, ela falava, eu não saio da casa da Natiele. Eu não saio, até que conseguiu tirar ela de lá. Mas até hoje, ela é agarrada com a Natiele. A paixão da Letícia é a Natiele. Ela ama a Fran, mas ela é apaixonada pela Natiele. Por causa de quê? Porque a Natiele é uma anfitriã totalmente hospitaleira. É aquele tipo de anfitriã que fica lá, se deixar, o aprisco começa 8 horas da noite, você chega lá na casa dela às 7 horas e dá 2 horas da manhã, você ainda vai estar lá conversando, porque ela é esse tipo de anfitriã que fica te segurando. Então, por isso que é muito importante a gente saber aonde que nós estamos colocando nosso aprisco. Eu não estou falando que o anfitrião ele precisa ser uma pessoa estudada, conhecedora da palavra, uma pessoa, um estudioso, não é isso. Mas ele tem que ser um anfitrião diferenciado. Ele tem que se envolver, ele tem que gostar de gente, ele tem que participar, ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser participativo, ele não pode ficar enfiado dentro do quarto, ele tem que valorizar a reunião que está acontecendo na casa dele. Ele tem que entender o que está acontecendo ali não é qualquer coisa, é a arca da aliança que chegou na casa dele, é a presença de Deus que chegou na casa dele. Só que o anfitrião ele só vai entender isso quando o líder passar isso para ele. Então, líder, é a nossa função mostrar para esse anfitrião a importância dele para o aprisco. Se nós formos avaliarmos, às vezes, o anfitrião ele é mais importante do que o líder. Porque ele vai fazer toda a diferença na vida do aprisco. Amém? Então, esses são os inimigos do aprisco. E aí, agora, nós ainda temos aí 10 minutinhos e eu quero que vocês abram o seu microfone e comente, faça perguntas, conte alguma situação de alguma desses inimigos que foi citado aqui, que já aconteceu com você, como que você fez, ok? Um de cada vez para não dar briga, tá? Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Boa noite, a paz. Pastor, eu frequentei uma célula há um bom tempo. Foi uma maravilha a célula na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida lá. Maravilhoso. Mas eu achava muito estranho que a anfitriã sempre falava, eu nunca mais mexo com célula na minha vida. E ela falava saindo da célula. Eu falei, gente... E ela não via ela mais na igreja, ela saiu da igreja, de vez em quando encontro com ela dentro do ônibus. Mas é estranho, era melhor você chegar perto do líder e dizer, eu não quero mais a célula na minha casa, do que fazer isso é um escândalo pro evangelho, né? Sim. Se você não quer, não faça, mas não escandaliza, né? Porque ela falou que ia ser crente dentro de casa. E na época eu não tinha base bíblica para dizer nada sobre o assunto para ela, que hoje eu teria, mas na época não. Mas a gente tem que tomar cuidado com o escândalo que você pode estar sendo dentro do seu aprisco, né? Porque é só uma palavra, não precisa de muita coisa. E aí, ao invés de surtir o efeito de ganhar almas para o reino, você perde almas que estão caminhando já para o reino. Verdade, isso mesmo. Na minha época de célula, eu tinha uma célula aqui na minha casa,
onde que eu e Misael liderávamos, e nós estávamos com o nosso Timóteo treinando, e tinha uma prima do Misael que a gente, assim, nossa, a gente orou bastante para trazer ela e o marido dela para cá, e graças a Deus conseguimos trazer, participando, estava amando participar com a gente. E aí, um dia, o meu líder em treinamento estava ministrando, e ele falou algo sobre a igreja católica, não sei se é da senhora lá, e aí a prima do Misael questionou, e o líder totalmente sem, né, o líder em treinamento sem sabedoria, falou com ela que ela estava errada, e começou a corrigir ela, de admoestar ela no meio da célula, na hora da célula. Nunca mais eles voltaram na célula. Nunca mais tivemos a oportunidade de pregar para eles. Eles já estavam começando até a ir na igreja, e aí acabou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, da forma que a gente fala. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ferir as outras pessoas. A gente tem que respeitar. Se a gente quer respeito, a gente tem que dar respeito. Então, a gente tem que respeitar a religião do outro. Não é desrespeitando que nós vamos conseguir alcançá-los. Pelo contrário, é com respeito e amor que nós vamos conseguir alcançá-los. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil trabalhar com um grupo pequeno, porque se fosse fácil, todas as igrejas estavam trabalhando. Mas eu também sei que é produtivo. Porque cada vez que eu leio a palavra de Deus, e eu não estou falando que funciona por causa do pastor Júlio, ou por causa de qualquer outro pastor que fala sobre os grupos pequenos. Eu estou falando pelo que eu leio na palavra de Deus. Em todos os momentos eu vejo Jesus nos grupos pequenos. É na casa da sogra de Pedro. É Jesus pregando em um lugar. É Jesus pregando para outro lugar, em grupos pequenos. Então, não é púlpito que vai fazer a diferença. Não é púlpito somente o púlpito que vai trazer transformação. Às vezes as pessoas não lembram da pregação que aconteceu domingo agora, mas se você perguntar sobre um assunto polêmico que aconteceu no aprisco, ele vai saber. De algum ensinamento que o líder dele passou para ele no aprisco. Faz toda a diferença. A gente consegue alcançar muito mais. Como eu disse, eu sou muito suspeita para falar sobre grupos pequenos, porque eu sou apaixonada com isso. É o que me dá a esperança de nós sermos igreja de verdade. Porque nós precisamos aprender a ser igreja de novo. E o grupo pequeno nos dá essa oportunidade de sermos igreja novamente. A verdadeira igreja. Não é uma igreja pregando o que muitas das vezes as pessoas estão procurando. Pensando que Jesus, a igreja, é o gênio da lâmpada em que eles esfregam, fazem um pedido e o pedido acontece. E no aprisco a gente ensina isso, a gente tem a oportunidade de ensinar isso. Falei alguma mentira aqui? Me contem aí, já me repreendem, já me admoestem, já de uma vez, já me corrijam, em nome de Jesus. Oi? O quê? Não estou ouvindo ninguém falando. A Paula levantou a mão. A Paula está com essa mão levantada desde o início. Ela Deixa esqueceu. eu falar, eu tinha... Posso falar? Claro. Eu tinha uma anfitriã que ela escondia o lanche da célula. Pode você ver. Meu Deus do céu. Era terrível, ela escondia, ela tirava um pouco do lanche e escondia. Eu achava muito engraçado. Engraçado né? Mas é bem estranho também, né? Ela escondia o lanche. Acho que ela achava que a gente não via, né? Aham. Mas era engraçado. Tadinha,
Estava Ela passando só não sabia necessidade? que Deus estava vendo. Não, não estava, não. Ela não passava necessidade, não. Era mania mesmo, sabe? Ah, tá. Aí era uma pessoa mais idosa, ela tinha essa mania, ela tirava do lanche e escondia um pouco. Ô, Jesus. Amém, né? É. Mais alguém, gente? Mais alguém? Oi, Patrícia. Paz do Senhor a todos. Ah, Divina, tudo bem? Tudo bem? Eu tive, quer dizer, não tive problema, né? Mas a chateação foi que chegava, né? A líder chegava e ela tinha que pôr as crianças, tinha que ir tudo para a rua, não podia ter criança lá porque incomodava. Outra tinha que mandar as crianças tudo para o quarto, sabe? Imagina a bagunça da criançada lá dentro do quarto. Nossa, Deus, jogava o quarto no chão, né? Nossa, era uma bagunça só. Então, aí isso me deixava muito chateada, né? Mas já tem muito tempo, né? Foi Uhum. antes de 2015. Mas Aí me tive chateou experiências demais, negativas, né? né? É. Então, deixa a gente fica desanima, né? A gente perde a vontade. Igual eu desanimei. Nossa, eu ficava, quando era o dia do aprisco, aquilo eu já ficava num nervo danado, querendo, pensando, oh meu Deus, daqui a pouco aquela bagunça, aquela meninada, e eu tenho que mandar meus meninos para ir brincar na rua também. Não. Mas aí depois Deus abençoou que Nossa, aí deu uma contornada na situação, aí melhorou. Mas chegava o dia do aprisco, os meninos ficavam nervosos, eu ficava nervosa. Aí isso tudo a gente nem presta atenção direito na mensagem. sim, sim. E fora que, olha para você ver, não sei se todo mundo na sua casa na época eram cristãos, que acaba impedindo, né, da pessoa até aceitar e converter, né? Porque imagina. Era, e eu lutava, sempre lutando, né? Porque naquele tempo o Elídio era firme lá na igreja. E ele lutando para ganhar o Eto, lutando para. Até hoje, eu luto ainda para o Eto voltar. Mas aquilo chateava muita gente, né? Em vez de ajudar, só Sim. piorava. Aí, ó, líderes, uma ótima dica, a gente tem que perceber, né? Nós temos que ter percepção. Eu costumo dizer muito que o corpo fala mais do que a boca, tá? Então, vamos ter olhos atentos aí. Caído. Alguém mais? Nós ainda temos 2 minutinhos aí. Não? Então, vamos orar então para encerrar. Muito obrigado por vocês. Que Deus abençoe o aprisco de vocês. Que vocês sejam líderes de excelência em nome de Jesus, tá? Que o Senhor use vocês aonde vocês colocarem os seus pés. Que vocês sejam ganhadores de almas. Que eu vou fazer para vocês uma oração que eu faço sempre para o Senhor. Que Ele injete em você 1% do amorzinho que Ele tem no coração dele, no nosso sangue, em nome de Jesus. Porque se nós tivermos 1% do amor que Deus tem por almas, que Jesus tem por almas, nós vamos ganhar esse mundo inteiro, vai ser pouco. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, Pai. Nós apresentamos, nesta noite, eu apresento a vida de cada um que está aqui presente nessa aula. Deus amado, que foi uma aula simples, ó Deus, mais objetiva, que o teu Espírito Santo conduza, traga clareza na mente dos teus filhos. Ó Pai, que o Senhor levante líderes de excelência, Deus amado, que façam a diferença aonde eles colocarem os pés.
profetizo, ó Deus amado, que não são somente líderes, mas que são supervisores aqui, Deus amado, que irão pregar a tua palavra, ó Deus amado, pregar o teu nome aos 4 cantos dessa terra, em nome